Agora, no Revista Justiça, Ética e Justiça, com o Procurador de Justiça, Roberto Liviano. Doutor Roberto Liviano é procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Bom dia, doutor Roberto Liviano. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes e internautas que acompanham a Rádio Justiça. Começando falando de um assunto à parte, o músico do Demônios da Garoa, Israel Caldeira, morreu de Covid-19 em São Paulo, né, doutor Roberto Liviano? Pois é, nós temos tomado conhecimento com muita tristeza das perdas que esta pandemia está nos causando, e essa é mais uma terrível, que entristece a todos nós, né? Os Demônios da Garoa, sem sombra de dúvida, fazem parte do nosso patrimônio cultural, da nossa lembrança musical, e isso nos entristece bastante. Infelizmente, a pandemia, o novo coronavírus, está empobrecendo nosso mundo em vários aspectos. Isso inclui também as perdas no mundo das artes, no mundo da música, né? Isso, infelizmente, vivifica de uma maneira muito intensa os efeitos devastadores da pandemia. Há coisa de 2 semanas, Sérgio, uma pessoa próxima a mim, amiga que reside em Manaus, ela perdeu um irmão de 31 anos que deixou 2 filhos, filho de 1 ano de idade e um outro filho de 10 anos de idade, jovem, porque não tinha vaga na UTI em Manaus. Se houvesse vaga, poderia estar vivo. Sim. A situação em Manaus é caótica, é terrível, né? E são histórias muito tristes, muito desesperadoras em todos os níveis. E a cultura também, como você registra, também não fica fora deste universo de perdas. São incontáveis as perdas que nós estamos tendo, não só aqui no Brasil, mas no mundo, e realmente isso nos entristece. É um momento realmente de muita tristeza para todo mundo, né? Quem poderia imaginar, 1 ano atrás, nós estamos em fevereiro de 2021, se alguém chegar para algum de nós em fevereiro de 2021 e fizesse essa indagação, existe alguma força de alguma natureza capaz de impedir a realização do carnaval no Brasil? Alguém que fizesse essa indagação seria recebido como um louco varrido. Não, você vive em outro mundo, em outro planeta, isso não existe. Pois a verdade é que, por mais forte que seja o carnaval, a festa popular que inebria a todos no Brasil, o carnaval, infelizmente, não está acontecendo em 2021 por conta da pandemia, né? Por mais triste que isso possa parecer, existe sim uma força avassaladora, devastadora, que impede a realização do carnaval, está levando vidas. O que nós podemos, como nós devemos e podemos lidar com isso? Nós precisamos das vacinas para todos, para todas. Este é o caminho que nós esperamos que aconteça o mais rápido possível para brecar as contaminações e as internações, como está ocorrendo em Israel, país do mundo em que a vacinação está mais avançada. Já se percebe a redução significativa de contaminação e internações. E todos nós esperamos que a vacina possa ser disponibilizada a todas e todos, independentemente da condição social, econômica ou política, com respeito às prioridades, sem furar a fila, com respeito à ética e com respeito ao próximo, que é o mais importante. Doutor Roberto Liviano, estamos nesta pandemia e qual é a importância da lei anticorrupção que completa 7 anos em vigor? A lei anticorrupção, ela é uma ferramenta importantíssima no combate à corrupção. Em janeiro completou 7 anos e ela tem um papel fundamental no combate à corrupção,
no sentido de responsabilizar as empresas por atos de corrupção, e vem sendo noticiado que os governos estão enfrentando dificuldades em obter dados sobre o faturamento das empresas para aplicar multas, né? Isso precisa ser superado, é necessário que essas barreiras sejam transpostas para que nós possamos ter efetividade na aplicação da lei. Agora, eu não tenho dúvida que a lei 12.846, ela representa um divisor de águas extremamente importante, é o marco do compliance. Nós já percebemos ao longo desse tempo uma movimentação importante das empresas no sentido de se prevenir em relação a fraudes nas empresas. Estamos no nível ideal? Não, nós estamos tocando a ponta do iceberg. Ainda a percentagem de empresas que estão implantando os departamentos de compliance ainda é pequeno, perto do ideal, mas isso já está ocorrendo, já estamos saindo daquele patamar anterior, e é importante que isto avance para que o compliance ele esteja presente no DNA dos negócios das empresas, para que isso realmente esteja no dia a dia dos negócios das empresas. E um dos elementos é a aplicação de multas de até 20% do faturamento delas, que sejam transpostas essas dificuldades, que os dados sejam disponibilizados para que haja efetividade na lei. É o que se espera nos 7 anos da lei anticorrupção. E essa lei anticorrupção também serviria para ajudar no combate à corrupção, até que estamos acompanhando nas compras contra o coronavírus de respiradores e outros itens? Sem dúvida, mas eu diria para você, quando você fala em compra de respiradores e etc., a lei mais importante que nós temos no Brasil, Sérgio, é a lei de improbidade administrativa. Essa lei que em junho completa 29 anos de vigência. Esse é o arroz com feijão do combate à corrupção no Brasil. Esta lei que enquadra as improbidades em 3 níveis. As improbidades com enriquecimento ilícito, dano ao patrimônio público e violação de princípios, que são as grandes categorias de improbidade. E, infelizmente, durante a pandemia, houve uma apresentação de um substitutivo que pretende a supressão do artigo 11 desta lei, na contramão do interesse público. Simplesmente pretende-se reduzir o alcance da lei, deixando de punir todas as improbidades em que não há dano ao patrimônio público. Estou me referindo a quê? Desvios de vacinas, carteiradas, nepotismo, não fornecer informações devidas com base na lei de acesso à informação e muito mais. Então a lei de acesso, a lei de improbidade é importante, mas se formos comparar, a lei de improbidade administrativa é infinitamente mais importante, é o dia a dia, é o cotidiano, é o arroz com feijão. Então, vocês que nos ouvem, nos acompanham pela Rádio Justiça, olho vivo em relação à lei de improbidade. Não se admita retrocesso e nem aprovação do substitutivo que foi apresentado no PL 10887 de 2018, que pretende amesquinhar, enfraquecer, diminuir o alcance da lei de improbidade administrativa, que é a grande ferramenta de proteção à cidadania no Brasil no combate à corrupção. E a população também precisa ficar atenta aos gastos públicos, doutor Roberto Liviano? Sempre, sem sombra de dúvida. A população precisa sempre ter atenção com os gastos públicos. Essa é uma questão fundamental que nós precisamos ter sempre presente, especialmente no que diz respeito a gastos com transporte durante a pandemia. A matéria veiculada no jornal O Estado de São Paulo aponta que deputados gastaram até R$347 mil com transporte durante a pandemia. Chama atenção esta matéria, pouco importa se nós estamos falando de A, B ou C, não importam os nomes, o que importa é a situação. É necessário que haja muito zelo em relação ao patrimônio público. Se a população é chamada a se recolher em quarentena, se nós estamos vivendo um novo normal em relação a todos os níveis de relação, se as pessoas estão privadas
de interagir socialmente, se os estádios de futebol, eles assistem tristemente partidas em que os times disputam a bola sem torcida, em que nós não temos mais shows musicais, também no campo da política e dos gastos públicos, não se justifica gastar-se um caminhão de dinheiro público com transporte se você não pode ter aglomeração social. É uma questão de bom senso elementar. Se não pode haver aglomeração, você tem que ter austeridade ao gastar com transporte. Qual é a razão de ser de você gastar dinheiro público com transporte se muitos dos contatos e das interações são feitas virtualmente? Se nós estamos nos relacionando com as pessoas no plano digital. Portanto, é necessário que haja extrema atenção com tudo isso, e aí aumenta a responsabilidade dos órgãos responsáveis pelo controle social. Ministério Público, Tribunais de Contas, Judiciário, vão precisar olhar com muito cuidado, com muita atenção, com muita prioridade a tudo isso. Porque quando se gastou esse dinheiro todo com deslocamentos, esse dinheiro não foi investido em educação, não foi investido em saúde, em saneamento básico, em segurança, em moradia. As políticas públicas foram prejudicadas para se gastar com deslocamentos durante a pandemia, em que há esta ênfase à quarentena, ao recolhimento. Isso seria plausível? Isso seria razoável? Isso seria respeitoso aos princípios da legalidade, da moralidade, da eficiência? Isso precisa ser examinado com muito cuidado, com lupa, para que a supremacia do interesse público, que é o princípio maior da nossa Constituição Federal, sejam observados como grandes nortes que devem sempre estar presentes nestes temas. E por falar em gasto público, candidaturas ainda preocupam também as prestações de contas dessas candidaturas que tivemos para os vereadores deste ano? Sempre, Sérgio. Infelizmente, esse é um problema crônico no Brasil. Por quê? No momento em que se proíbem os financiamentos empresariais, nós temos a criação do fundo eleitoral. Né? É uma decorrência. Se as empresas estão proibidas de investir nas campanhas, o que eu acho correto, acho uma decisão corretamente tomada pelo Supremo Tribunal Federal, nós temos a criação do fundo eleitoral e ele se junta ao fundo partidário. Eu acho que é absolutamente defensável a existência desses fundos. O que não é defensável é que o dinheiro destes fundos, o dinheiro que foi canalizado nas campanhas, seja distribuído sem critérios, que haja proteção a A ou B sem respeito a nortes, que, como na campanha de 2018, candidatos à reeleição recebam 10 vezes mais dinheiro que os outros candidatos, que muitas vezes mulheres sejam utilizadas como laranjas simplesmente para fazer cumprir a lei, né? Então, nós temos frequentemente suspeitas de gastos anormais e o Ministério Público tem cobrado o TSE com razão, no sentido de que o TSE, que tem feito um papel fundamental na garantia da nossa democracia, faça valer a lei. Em que sentido? Se investe dinheiro público para financiar as campanhas, se determinado candidato ou candidata recebe parcela do fundo eleitoral, milhares de reais, para que a candidatura seja impulsionada, e esse dinheiro, por exemplo, serve para a compra de santinhos que são entregues de casa em casa, ou se serve para a confecção de material para uso nas redes sociais, algo está errado quando, ao se fazer a apuração, se percebe que essa candidatura recebeu 5 votos, 10 votos, 20 votos, absolutamente não condizentes com aquilo que os papéis mostram, né? Portanto, é necessário que
estes gastos anormais, entre aspas, precisem ser verificados, para que os papéis não sirvam para legitimar situações verdadeiramente fantasmagóricas. O dinheiro público, ele precisa ser honrado, respeitado. Fundo eleitoral, sim, desde que haja uma fidelidade a este uso, desde que efetivamente esse dinheiro sirva para a finalidade a que se destinou, desde que ele seja honestamente gasto dentro daquilo que se propôs. Portanto, o Ministério Público e a Justiça Eleitoral têm um papel extremamente relevante na fiscalização diuturna do cumprimento de tudo isto. Fazer com que esses bilhões que são canalizados neste impulsionamento das campanhas realmente sejam uma realidade concreta e não peças de ficções, não sejam meras máscaras, artifícios. Nós não podemos admitir esse tipo de coisa. Precisamos ter uma situação verdadeira, transparente, honrada e correta, como merece o uso do dinheiro público. Não é? Isso é o cumprimento da missão do Ministério Público, esse é o cumprimento da missão do Poder Judiciário. Né? Aliás, nós tivemos aí recentemente, no dia 13 de fevereiro, o Dia Estadual do Ministério Público de São Paulo, ao qual eu pertenço. Com muita honra, sou membro do Ministério Público Estadual e nós tivemos aí a celebração do Dia Estadual do Ministério Público de São Paulo, no dia 13 de fevereiro. Portanto, a minha honra em integrar essa instituição há quase 29 anos, que tem como missão a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, da defesa da sociedade no plano coletivo, a responsabilização dos atos de corrupção de grosso calibre é um dos nossos papéis mais relevantes e é isso que a sociedade espera de nós. E os nossos cumprimentos também a todos os integrantes do Ministério Público, Dr. Roberto Oliviano, procurador de Justiça do Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Até a próxima semana. Um abraço. Até a próxima. Um grande abraço, Sérgio, e a todos os ouvintes internautas que acompanham a Rádio Justiça. Uma boa semana e um bom não carnaval, né? É o que temos para hoje. Saúde para todos e vacina para todos e todas. Um grande abraço.